Segunda-feira, 28 de julho de 2025. Hoje, já muitos de vocês voltando para a aula, todo mundo feliz para dar início ao segundo semestre, com muita alegria. Eu imagino que quem deve estar mais feliz agora deve ser o pai e a mãe de vocês. Mas vamos aproveitar nessa segunda-feira, escutando o Bom Dia com Jesus, aquilo que o Evangelho do dia nos tem para ensinar. E é muito providencial. Você que está escutando o Bom Dia com Jesus hoje, nessa segunda-feira, muitos de vocês voltando para as aulas, vamos aprender o que Jesus, através do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Mateus, nos tem para dizer e para que nós possamos imitar mais a Jesus no dia de hoje. Jesus, no Evangelho de hoje, ele conta duas parábolas para explicar o reino de Deus. Vocês já devem saber o que significa uma parábola, né? Parábola é uma história, um exemplo que Jesus usa para explicar uma verdade profundíssima da fé e sobre a missão que ele estava tendo. E ele conta dois exemplos para dizer o que é o reino de Deus. O primeiro é do grão de mostarda. Ele disse que o reino de Deus é como uma sementinha muito pequena. E o grão de mostarda, para quem não sabe, ela é menor que um grão de gergelim. Vocês que comem hambúrguer, vocês sabem que o grão de gergelim ele já é pequenininho. Então a mostarda é mais ou menos metade, não, até menor que um grão de gergelim. Então é bem pequenininho. E uma mostarda, um grão de mostarda, quando cresce, vira uma árvore imensa, onde os passarinhos podem fazer os seus ninhos. E também ele comenta que o reino de Deus é como fermento na massa. Vocês sabem, se vocês quiserem fazer um bolo, se vocês não colocarem fermento, e deveria ir fermento na receita, o bolo vai ficar muito ruim, porque o fermento é uma parte fundamental. E ele diz que o reino de Deus se parece a esse fermento, porque é pequeno, mas ele faz toda a massa crescer. E Jesus contava essas parábolas para que as pessoas entendessem com o coração os segredos do reino de Deus. Então, vocês já viram uma semente bem pequena? Ela parece muito frágil, mas se ela for plantada com cuidado, for regada, ela cresce e se transforma em algo muito grande, muito bonito, muito cheio de vida. E Jesus, ele quer nos ensinar no dia de hoje justamente isso, que as coisas de Deus começam pequenas. Um sorriso, uma oração, uma desculpa, um obrigado, um seja muito bem-vindo hoje de novo no segundo semestre, ou um oi professora, estava com saudade de você. Essas pequenas frases e atitudes podem fazer o reino de Deus crescer no nosso coração. E então nós temos que estar muito atentos no dia de hoje para justamente fazer isso, que o reino de Deus cresça através das nossas atitudes no ambiente onde nós nos encontrarmos. E a mesma coisa acontece com o fermento. Ele nem aparece na massa. Se você olhar uma massa, você vai olhar e falar, não sei se tem fermento ou não, mas ele faz tudo crescer. E também é o amor de Deus em nós. Não precisa ser barulhento, mas faz muita diferença. Por isso que a ideia principal do evangelho de hoje, nessa segunda-feira, é que o reino de Deus ele começa dentro de nós, com as nossas atitudes, com pequenas demonstrações de carinho e de respeito para as outras pessoas. Agora que muitos de vocês estão voltando para as aulas no segundo semestre, tomem isso como propósito de chegar e dizer um bom dia para todo mundo na sala, perguntar como foram as férias. Todos esses detalhes fazem o reino de Deus crescer dentro de você, porque você se preocupa com as outras pessoas. Então vamos agradecer muito no dia de hoje essa oportunidade de poder fazer crescer o reino dentro da vida de cada um de nós. E nós que buscamos ser imitadores das virtudes de Jesus, escutando o Bom Dia com ele, nós possamos assim imitá-lo e parecer-nos mais a ele. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia com Jesus.